A graça e a paz, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia, prontos para mais um momento, aleluia, de leitura desse propósito anual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aonde o Senhor, aleluia, tem falado aos nossos corações. Aleluia, eu creio que Ele tem falado ao seu coração. Hoje nós vamos para o livro de Deuteronômio, aleluia, aleluia, um capítulo, do capítulo 17 ao capítulo 19 de Deuteronômio. E iniciaremos, aleluia, Marcos 13, do 1 ao 20. Vamos iniciar nossa leitura no capítulo 17 de Deuteronômio. Diz assim: não ofereça em sacrifício ao Senhor nosso Deus um touro ou uma ovelha que tenha defeito. Deus detesta isso. É possível que em alguma das cidades que o Senhor nosso Deus vai dar a vocês, um homem ou uma mulher peque contra Deus e quebre a aliança feita com ele. Isto é, adore outros deuses, ou o sol, aleluia, ou afeita com ele. Isto é, adore outros deuses, ou o sol, aleluia, ou as estrelas, ou a lua, e desobedeçam assim a lei de Deus. Se souberem que alguém está fazendo isso, examine o caso com todo o cuidado. Se ficar provado que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, levem a pessoa culpada, seja homem ou mulher, para fora da cidade e matem a pedradas. Aleluia. Mas é preciso haver pelo menos 2 testemunhas para que uma pessoa seja condenada à morte. Ninguém pode ser morto se houver somente uma testemunha. As testemunhas deverão ser as primeiras a jogarem pedras no condenado. Depois, todos os outros devem atirar pedras também. Mata essa pessoa e assim tirarão o mal do meio do povo. Julgamento de casos difíceis. Pode acontecer que numa cidade apareça um caso tão difícil que o juiz no lugar não possa resolvê-lo. Pode ser um caso de assassinato ou questão de propriedade, ou caso de violência ou outra questão qualquer. Quando isso acontecer, vão até o lugar escolhido por Deus, o Senhor, para nele ser adorado. Apresente o caso ao sacerdote, levita e ao juiz que tiverem, aleluia, resolvendo as questões que naquele tempo. Eles julgarão o caso e darão a sua decisão. Vocês farão tudo o que eles mandarem, obedecendo a todas as suas instruções. E aceite a decisão deles, siga as suas instruções e cumpra rigorosamente as ordens que eles derem. Mas se houver alguém tão orgulhoso que não queira obedecer à decisão do sacerdote, do juiz, esse alguém será morto, e assim vocês tirarão o mal do meio do povo de Israel. Quando souberem do que aconteceu, todos ficarão com medo, e ninguém mais fará a mesma coisa. Os deveres do rei. Depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá, algum tempo depois vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus. Aleluia, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita deve ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos no seu exército e também não mandará homens ao Egito para comprar cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, pois isso levaria
a abandonar Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Quando o rei começar a governar, aleluia, mandará fazer uma cópia da lei de Deus que está no livro guardado pelos sacerdotes e levitas. Ele deve ficar com essa cópia todos os dias da sua vida. Lê a lei para que aprenda a temer o Senhor nosso Deus, e para que sempre obedeça fielmente a todas as leis e a todos os mandamentos. Se fizer isso, ele não irá pensar que é mais do que os outros e cumprirá fielmente todas as leis. Assim reinará muitos anos, e os seus descendentes serão rei de Israel por muito tempo. Capítulo 18. Direito dos levitas e dos sacerdotes. Moisés disse ao povo: a tribo de Levi não receberá terra em Canaã, como as outras tribos. Portanto, os sacerdotes levitas receberão a sua parte do sacrifício oferecido a Deus. Eles não terão terra conforme o Senhor Deus. Eles não terão, aleluia, terra conforme Deus prometeu. A parte dessa tribo é o direito de homens que servem como sacerdotes do Senhor. Quando alguém oferecer touros ou bodes em sacrifício a Deus, os sacerdotes receberão o quarto dianteiro e as queixadas e o bucho. Receberão também o que for colhido ou preparado primeiro, seja cereais ou vinho ou azeite ou lã, pois o Senhor nosso Deus o escolheu entre todas as tribos de Israel, para que eles e seus descendentes o sirva como sacerdote para sempre. Se um levita que estiver morando numa das cidades de Israel desejar ir ao lugar de adoração escolhido pelo Senhor Deus, poderá ir quando quiser. Ele servirá como sacerdote do Senhor nosso Deus, como faz os outros levitas que estão ali, e receberá a mesma quantidade de alimentos que os outros sacerdotes receberam. Além disso, poderá ficar com tudo que a sua família mandar. Condenação de costumes pagãos. Quando vocês tomarem posse da terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, não imite os costumes nojentos do povo de lá. Não ofereça os seus filhos em sacrifício, queimando-os no altar. Não deixe que no meio do povo haja adivinho ou pessoas que tiram sorte. Não tolerem feiticeiros, nem quem faz despacho e nem os que invocam os espíritos dos mortos. O Senhor Deus detesta os que praticam essas coisas nojentas. Por isso mesmo está expulsando daquela terra esses povos, enquanto vocês vão tomar posse dela. Em todas as coisas sejam fiéis ao Senhor nosso Deus. Deus promete enviar outro profeta. Moisés disse ao povo: os povos da terra que vai ser de vocês segue os conselhos dos que adivinham o futuro e dos que tiram sorte. Mas o Senhor nosso Deus não quer que vocês façam isso. No meio de vocês, Deus escolherá para vocês um profeta que será parecido comigo, e vocês vão lhe obedecer. Lembre-se que naquele dia em que estavam reunidos ao pé do monte Sinai, vocês oraram ao Senhor assim: ó Deus, não nos obrigue a ouvir de novo a tua voz, e nem a ver outra vez este tão grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor disse: esse pedido do povo é justo. No meio dele escolherei para eles um profeta, que será parecido com você. Darei a esse profeta a minha mensagem, e ele dirá ao povo tudo o que eu ordenar. Eu castigarei quem não obedecer às ordens que esse profeta der em meu nome. Profetas falsos. Moisés continuou dizendo ao povo:
O Senhor disse também: se um profeta tiver o atrevimento de dar uma mensagem em meu nome quando eu não tiver dito nada, ou se ele falar em nome de outros deuses, deverá ser morto. Mas vocês vão ficar pensando assim: como é que vamos saber que aquilo que o profeta disse não é mensagem de Deus, o Senhor? Fique sabendo que se um profeta falar em nome de Deus, mas se o que disser não acontecer, então o que disse não foi mensagem de Deus. Esse profeta foi atrevido e vocês não precisam ter medo dele. Capítulo 19. As cidades para fugitivos. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus vai acabar com os povos que moram na terra e que ele vai dar a vocês. Vocês os expulsarão e ficarão morando nas cidades e nas casas dele. Então divida os países em 3 partes. Em cada uma delas escolha uma cidade para onde seja fácil fugir. E qualquer homem que tenha matado alguém poderá ir para uma daquelas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Se um homem sem querer ou por engano matar alguém que não era seu inimigo, poderá fugir para uma dessas cidades, onde ninguém poderá matá-lo. Por exemplo, 2 companheiros entraram no mato para cortar lenha. Um deles, ao cortar uma árvore, dá um golpe tão forte com o machado que o ferro salta do cabo e bate no companheiro e ele morre. Então, aquele homem irá para uma dessas cidades, e ali ninguém poderá matá-lo. Ora, se houvesse somente uma cidade para fugitivo, ela poderia estar tão longe que o parente encarregado de vingar aquela morte teria tempo de pegar aquele que matou o companheiro, e o parente estaria tão furioso que mataria o homem, embora esse não merecesse a morte, pois foi sem querer que matou o companheiro. Portanto, eu ordeno que escolham 3 cidades para fugitivos. Se o Senhor nosso Deus lhe der mais terra, conforme jurou aos nossos antepassados, dê a vocês toda a terra que prometeu a ele. Então escolha mais 3 cidades para fugitivo. Deus lhe dará mais terra se vocês obedecerem a todos os mandamentos que hoje estou dando a vocês. Se amarem o Senhor nosso Deus com todo o coração e se nunca se desviarem dos caminhos que ele mostra, se escolherem mais essa cidade para fugitivo, então morrerá nenhum homem inocente. Então não morrerá nenhum homem inocente na terra que o Senhor Deus, aleluia, está dando a vocês. Não serão culpados da morte dos homens inocentes. Mas pode acontecer que um homem tenha ódio do outro. Ele fica de tocaia e ataca e o mata o inimigo. Aí ele vai para uma dessas cidades a fim de não ser morto. Nesse caso, os líderes da cidade em que ele morar mandarão buscá-lo e entregarão ao parente encarregado de vingar aquela morte. O criminoso será morto. Não tenha dó e nem piedade. Tire do meio de Israel o criminoso, a fim de que tudo ocorra bem para vocês. Não mudem as divisas, não mudem de lugar os marcos de divisa no terreno do vizinho. Elas foram colocadas há muito tempo na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês. As testemunhas. Quando alguém foi acusado de ter cometido um crime, seja qual for, uma testemunha não basta. É preciso ter pelo menos 2 testemunhas. Aleluia, falsa. 2 testemunhas para confirmar uma acusação. Se uma testemunha falsa acusar alguém de ter cometido um crime, o acusador e o acusado irão ao lugar de adoração e ali apresentarão o caso ao sacerdote e aos juízes que tiverem julgado naquele tempo. Estes examinarão o caso com todo cuidado, e se for provado que o homem deu testemunho falso contra o Senhor,
Aleluia, o seu patrício israelita será condenado e o castigo dele será o mesmo que ele queria para o outro. Assim vocês tirarão o mal do meio do povo. Todo o povo de Israel saberá do que aconteceu e todos ficarão com medo e ninguém se atreverá a praticar uma ação tão má no meio do povo. Não tenha medo, não tenha dó nem piedade. O castigo será vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Isso é o cumprimento da lei, viu, amados? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Capítulo de número 13 de Marcos. Louvado seja o nome do Senhor. Marcos capítulo 13, do versículo 1 ao versículo 20. Aleluia. Jesus fala da destruição do templo. Quando Jesus estava saindo do pátio do templo, um discípulo disse: Mestre, veja que as pedras do edifício impressionantes. Jesus respondeu: Você está vendo esses enormes edifícios? Pois aqui não ficará uma pedra em cima da outra, tudo será destruído. Perseguições e sofrimento. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, olhando para o templo, quando Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular: Conte para nós, quando é que isso vai acontecer? Que sinal haverá para mostrar quando é que todas essas coisas vão começar? Então Jesus começou a ensinar-lhe e disse: Tomem cuidado para que ninguém engane vocês, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo: Eu sou o Messias, e enganarão muitas pessoas. Não tenha medo quando ouvir o barulho de batalhas ou notícias de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Uma nação vai guerrear contra outra, um país atacará o outro. Em vários lugares haverá temores de terra e falta de alimento. Essas coisas serão como as primeiras dores de parto. Vocês precisam ter o cuidado, porque serão presos e levados aos tribunais e serão chicoteados nas sinagogas por serem meus seguidores. Vocês serão levados aos governadores e reis para serem julgados e falarão a eles sobre o evangelho. Pois antes de chegar ao fim, o evangelho precisa ser anunciado a todos os povos. Quando prenderem e entregar vocês às autoridades, não fique preocupado antes da hora com o que dizer. Quando chegar o momento, diga o que Deus lhes der para dizer, porque as palavras que dizem não serão de vocês mesmo, mas virão do Espírito Santo. Muitos entregarão os seus próprios irmãos para serem mortos, os pais entregarão os filhos, e os filhos ficarão contra os pais e o matarão. Todos odiarão vocês por serem meus seguidores, mas, aleluia, quem ficar firme, aleluia, até o fim será salvo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O grande sofrimento. Jesus continuou: Vocês verão grande terror no lugar onde não devia estar. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Que o leitor entenda o que isso quer dizer. Então os que estiverem na região da Judéia, que fujam para os montes. Quem estiver em cima da sua casa, no terraço, que fuja logo e não entre para pegar nada. Quem estiver no campo, que não volte para casa a fim de buscar suas roupas. Ai das mulheres grávidas e das mães com criancinha naqueles dias. Orem a Deus para que isso não aconteça no inverno, porque naqueles dias haverá um sofrimento tão grande como nunca houve desde o dia em que Deus criou o mundo, e nunca mais acontecerá uma coisa igual. Porém, o Senhor diminuiu esse tempo de sofrimento. Se não fosse assim, ninguém seria salvo. Mas por causa do povo que Deus escolheu para salvar, esse tempo já foi
diminuído. Essa foi a nossa leitura de hoje. Que o Senhor Jesus abençoe a tua vida, a tua casa e a tua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que nós permaneçamos firmes na presença do Senhor, na palavra do Senhor Jesus, porque, aleluia, a palavra do Senhor é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Que o Senhor vos abençoe. Tenha uma semana abençoada e firme no propósito da leitura da palavra do Senhor. Que Deus em Cristo vos abençoe.